Isso aí, meus amigos, minhas amigas do Direção Concursos. Eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral. Vamos retomar aqui as nossas playlists, o nosso estudo sobre os direitos políticos na Constituição. Nós encerramos toda a parte de direitos políticos, né, o título que fala dos direitos políticos, e agora nós vamos estudar o artigo 17 da nossa Constituição. É o título que fala sobre os partidos políticos. Lembrando para você, nós queremos te levar do zero à nomeação nesse concurso do TSE Unificado ainda em 2024. Esse é nosso objetivo, essa é a nossa expectativa, por isso nós estamos disponibilizando esse curso gratuito para você aqui no YouTube do Direção. Então, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, faça o seu comentário, deixe aí a sua sugestão, a sua crítica, encaminhe esse vídeo para um outro amigo, para uma outra amiga que está estudando. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @prof.robson_oliveira. Meus queridos, então nós vamos partir para o artigo 17, que fala aí dos partidos políticos. Só para a gente deixar contextualizado, os partidos políticos são agremiações, são grupos sociais de relevante amplitude. Eles são destinados à regimentação coletiva em torno de ideias e interesses para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governamentais. O partido político, ele tem personalidade jurídica de direito privado e terá o seu estatuto registrado na Justiça Eleitoral. Gente, partidos políticos no Brasil, característica e personalidade jurídica de direito privado, tá? São grupos que se reúnem com o objetivo de ascender ao poder, tá? Ou pelo caminho democrático, pelo caminho da eleição. Eles se organizam em torno de uma ideologia, em torno de uma ideia, em torno de um pensamento, com o objetivo de atingir os cargos, né? Atingir ali as posições de mando, beleza? Então, a nossa Constituição, ela trata a partir do artigo 17. O artigo 17 ele ficou bem extenso, só ele fala de partidos. Depois vai vir a Lei 90/96, a Lei dos Partidos Políticos, regulamentando tudo isso, tá? Regulamentando tudo isso aqui que a gente vai ver, mas tem bastante coisa que a gente consegue aqui da própria Constituição. No nosso curso, na nossa assinatura, você tem aí a análise completa da Lei 90/96 também, tá certo? O que diz o nosso querido artigo 17? Ele fala assim, ó: é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos, desde que resguardados a soberania popular, a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, e ainda observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, a prestação de contas à Justiça Eleitoral e o direito ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Veja então, só o artigo 17 caput já tem uma série de informações, uma série de coisas que o examinador pode cobrar na sua prova, tá? Nós vamos então começar pelo que a gente chama de princípio da liberdade partidária, tá? Nunca se esqueça o momento histórico da Constituição de 88. Ela vem depois do período de exceção, depois do regime militar, onde nós tivemos as restrições. Então, o Constituinte de 88, ele quer deixar claro as liberdades. Aqui com os partidos não foi diferente, tá? Ele deixa claro aqui a liberdade partidária para criar um novo partido, né? Surgir um novo partido, para a fusão de dois ou mais partidos que dão origem a uma nova agremiação. Eu reúno, por exemplo, o PA, o PB e o PC, eles três fundem-se e dão origem a um novo partido, ao PD, tá? Diferente da incorporação. Na incorporação, eu tenho a união de um partido ou outro, só que dessa união não tenho nova agremiação. Por exemplo, eu tenho o PA e o PB. O PA é incorporado ao PB. Nessa hipótese, o PA deixa de existir, ele some, fica apenas o PB. Tá? Essa é a diferença, então, entre fusão e incorporação.
Na fusão, os partidos vão se reunir para formar um novo, para dar origem a uma nova sigla. Na incorporação, eu vou manter uma das siglas originárias. Finalmente, a liberdade de extinção, a liberdade para o partido deixar de existir. Tá? Liberdade aqui em relação principalmente ao governo, né? Ao poder judiciário, enfim, você vai ver, nada disso aqui precisa de autorização. Tem regra, claro, né? Mas não no sentido de autorização. Beleza? Tudo isso aqui vem regulamentado na Lei 9096. Além disso, o nosso caput, ele traz elementos que os partidos devem observar e também preceitos que eles devem resguardar. Qualquer partido, se ele não respeita os elementos, se ele não protege os preceitos, ele vai ter problema, ele vai ter que deixar de existir. Tá? Quais são, então, os elementos que os partidos devem proteger, devem resguardar? A soberania nacional. O partido não pode pregar a submissão do Brasil a outro Estado estrangeiro ou a outro organismo estrangeiro. Não posso ter um partido que vai lá na propaganda partidária do rádio e TV e fala, olha, nós temos, por exemplo, né, que nos juntar com a Argentina e formar um novo país. Né? Se a gente fizer isso, nós vamos automaticamente para 8 Copas do Mundo. Não pode fazer isso, tá? Não pode. Isso aí atenta contra a soberania nacional. Nem a submissão a Estado estrangeiro, nem a organismo estrangeiro. Tá bom? O que mais que o partido não pode atentar? Ele não pode atentar contra o regime democrático. Contra o regime democrático. Eu não posso ter partidos que preguem a abolição da democracia. Os representantes partidários não podem vir e falar, olha, o nosso partido está aqui para se tornar um partido único. Nós queremos, nosso estatuto partidário diz que nós vamos nos tornar o partido único do Brasil, extinguindo os demais. Isso atenta contra a democracia, isso não é possível. Também, na mesma linha aqui da democracia, tem a questão do pluripartidarismo, né? Do pluripartidarismo. Um partido não pode almejar ser partido único, ser somente ele no país. E, finalmente, os direitos fundamentais da pessoa humana. Ele não pode desrespeitar, desprestigiar ou pretender abolir os direitos fundamentais. Ao lado desses 4 elementos que o partido deve observar, ele tem que também seguir os seguintes preceitos. O primeiro preceito é o caráter nacional. É o caráter nacional. Com isso aqui, gente, a nossa Constituição de 88 proibiu a figura dos partidos locais ou partidos regionais. É interessante que nós já tivemos momentos no Brasil onde isso foi possível. Se você lembrar lá da Primeira República, a Constituição de 1891 permitia isso aqui. Então você tinha o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano da Bahia e assim por diante. Você tinha isso aí. Depois, isso acabou sendo superado. Hoje, todos os nossos partidos têm que ter caráter nacional. Esse caráter nacional é comprovado pelo apoiamento mínimo de eleitores quando da criação do partido. Esse apoiamento vem descrito lá no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9096 de 95. Além do caráter nacional, o partido tem a proibição de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, bem como de ser subordinado a estes. Se o partido não pode pregar a submissão do Brasil, enquanto Estado, a um outro Estado, a um organismo estrangeiro, ele também não pode ser financiado, receber recursos de alguma organização estrangeira, de algum governo estrangeiro, porque isso também fere a soberania nacional. De outra maneira, mas acaba ferindo. Então, se isso é constatado, dá problema para o partido, claro. O que mais? Ele tem a obrigação de observar a prestação de contas à Justiça Eleitoral. É interessante isso aqui, porque todos os partidos, em todas as suas esferas, então o órgão nacional, o órgão estadual, o órgão distrital, o órgão municipal, ele tem a obrigação de prestar contas em relação aos recursos que ele tramita, aos recursos que ele utiliza. Isso se tornou muito mais relevante a partir de 2015, quando o Supremo decide pela inconstitucionalidade das doações oriundas de pessoa jurídica.
Tá? Então, os partidos aí passam a ser alimentados com recursos públicos, recursos do Tesouro, fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanhas. Então, essa obrigação existe. Nós temos duas espécies de prestação de contas. A prestação de contas anual do partido político do exercício financeiro, que está na 9096. Nós temos a prestação de contas de campanha eleitoral, está na 9504. Lembrando que na campanha prestam contas o partido, o candidato e a candidata. Tá? Na prestação anual, somente o partido. Interessante, as provas gostam muito de perguntar isso aqui, dizendo que as contas devem ser prestadas para o Tribunal de Contas ou devem ser prestadas para a Justiça Federal. O examinador gosta bastante de trocar aqui essa característica, este elemento, tá bom? Cuidado para não cair nesse equívoco. O que mais? Nós temos o direito ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Funcionamento parlamentar, gente, nada mais é daquilo que a gente escuta quando a gente assiste os noticiários. O líder do governo, o líder do partido A, o líder do partido B, o presidente da comissão, os integrantes da comissão, a regra da proporcionalidade, enfim, da proporcionalidade partidária dentro do parlamento. Tudo isso é funcionamento parlamentar. Direito a um gabinete, direito a cota, verba lá do selo, né? Verba de combustível, verba de selo, verba de passagem aérea e assim por diante. Tudo isso é direito ao funcionamento parlamentar. O funcionamento parlamentar normalmente está estabelecido no regimento interno de cada uma das casas. Tá? Então, não pode, inclusive, a primeira vez que a gente teve a cláusula de barreira no ordenamento, lá em 2006, a cláusula de barreira, entre outras coisas, impediu o funcionamento parlamentar. E aí foi uma das razões pelas quais o STF, à época, decidiu pela inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Tranquilo? Esses, então, são os elementos, tá? Esses são os elementos e as características, os critérios lá que o partido deve observar. Tranquilo? Com isso, a gente fecha o caput do artigo 17 e a gente vem para os parágrafos. A gente começa a estudar os parágrafos. Vamos começar pelo parágrafo 1º. O parágrafo 1º trata da autonomia partidária. Já de cara, eu quero que você tenha a distinção, o que é autonomia, o que é liberdade. A liberdade partidária, a gente já viu, ela vai dizer respeito à criação, fusão, extinção e incorporação. A autonomia, ela vai ter uma característica mais de assunto interno, tá? A autonomia está aqui no parágrafo 1º e que está redigido da seguinte forma: é assegurada aos partidos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer as regras da escolha dos seus órgãos permanentes, adotar critérios de coligação e também definir as normas de disciplina e fidelidade partidária no seu estatuto. Tudo isso, então, está na autonomia. Tá? A redação nova do parágrafo 1º veio com a emenda constitucional 97 de 2017. Vou agora te mostrar ponto a ponto o que está englobado na autonomia do partido. Olha só, o partido tem autonomia para definir a sua estrutura interna e também das regras de escolha dos dirigentes, tá? Dos órgãos dirigentes, sua organização e funcionamento. Normas essas que estão previstas lá no Estatuto do Partido. Então, quando eu falo de autonomia para definir a estrutura interna, todos os aspectos aí da organização partidária. Se tiver curiosidade, no site do TSE você consegue consultar as comissões dos partidos, os diretórios nacional, estadual, são uma informação pública, e aí você vai ver lá, por exemplo, as nomenclaturas dos cargos de direção, cada partido escolhe a sua, né? Tesoureiro, diretor de finanças, diretor de recursos, enfim, é uma variedade de nomenclaturas, tudo isso dentro da autonomia de organização. A autonomia também serve para adotar critérios para as coligações nas eleições majoritárias. Com a emenda 97, nós tivemos a alteração do regime das coligações. Elas passaram a ser permitidas somente para eleições majoritárias. Não tem mais possibilidade de coligação na eleição proporcional. Então, hoje os partidos podem concorrer de forma coligada para presidente da República, para deputado, para presidente, para governador e para prefeito,
e também para senador. São as candidaturas que são eleitas pelo princípio majoritário, tá? Nas candidaturas proporcionais, deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores, é vedada a figura da coligação. No lugar da coligação, aqui na proporcional, veio o Instituto da Federação Partidária. A gente estuda melhor a federação lá na Lei dos Partidos, na Lei 90/96. O que mais que então está abrangido aí na autonomia, tá? Em relação ainda às coligações, não existe obrigatoriedade de vinculação, de verticalização entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual e municipal. Cuidado que eu já vi prova cobrando, dizendo que é permitida a verticalização, é permitida a vinculação. E o CESP deu o item como certo, tá? E de fato está. A Constituição ela não proíbe a vinculação, ela diz que não é obrigatória. Se não é obrigatória, mas os partidos querem, eles podem, é facultativo. Se os partidos fizerem a vinculação, não está errado, ok? Também existe autonomia para a definição das normas de disciplina e fidelidade partidárias. É necessário que existam essas normas no estatuto, tá? Mas cada partido tem autonomia para estabelecer quais são as suas regras. Então, determinada situação que o partido pode entender como infidelidade partidária, se não contrariar a lei, ele pode pôr no estatuto, o partido A pode pôr, o partido B talvez não ponha. Ele pode, por exemplo, estabelecer o procedimento lá dentro do rito para a saída do parlamentar, do filiado, né, por conta de desrespeito às normas. O rito pode ser com um determinado formato, o outro partido pode escolher outro. Está dentro da autonomia. O importante é que o partido traga a previsão dessa norma, tá bom? É obrigatório o estatuto trazer regras sobre a disciplina e a fidelidade partidária. Meus amigos, estamos aí concluindo este primeiro bloco da análise sobre os partidos políticos. Estamos analisando o artigo 17 da Constituição. Na sequência, no próximo bloco, peço que você já curta aí este vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações para que você, quando o nosso próximo vídeo for postado, você tenha aí acesso a esse material. Ok? Pretendemos te levar do zero à nomeação ainda em 2024. Vem com a gente, vem estudar na direção certa. Grande abraço, até o próximo vídeo.